Retornamos agora às nossas questões sobre a parte de número 2, a respeito das disposições penais. No bloco primeiro, nós resolvemos 9 questõezinhas, não foi? Nesse último bloco, nós resolveremos 11 para completar 20 questões a respeito das disposições penais. Estão preparados? Então vamos à questão de número 10. Essa questão, ela foi cobrada para técnico judiciário TRE da Paraíba, ano 2015. Veja só, segundo o artigo 349 do Código Eleitoral, então se você pega aí o artigo 349 do Código, ele traz o seguinte crime: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais. Esse crime, ele é denominado que crime de falsidade ideológica, não é? Então nós temos aqui o crime de falsidade ideológica. Bom, para o crime de falsidade ideológica, o artigo 349, ele prevê uma pena de reclusão de até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias de multa. Então, o que a questão vai perguntar aqui para nós? Veja só. Como o tipo legal não especifica o mínimo da pena de reclusão, porque já começa direto, né? Pena, reclusão até 5 anos. Então, não foi mencionado o mínimo de pena. Então, o mínimo da pena de reclusão que poderá ser imposta será de quanto tempo? Para que nós possamos resolver essa questão, precisamos ir, de fato, lá no artigo de número 284 do Código, artigo 284 do Código Eleitoral, e ele diz o seguinte: sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será ele de 15 dias para a pena de detenção e de 1 ano para a pena de reclusão. Então, veja, se não foi mencionado o mínimo para a pena de reclusão, esse mínimo será, letra A, 6 meses, letra B, 1 mês, letra C, 1 dia, letra D, 15 dias ou letra E, 1 ano? A resposta, se você leu e entendeu muito bem o artigo 284, você vai responder, segundo o artigo 284 do Código Eleitoral, a previsão mínima é de 1 ano. Se é de 1 ano, para a pena de reclusão, se for detenção, será quantos dias? 15 dias. Então, para a detenção, mínimo 15 dias e para a reclusão, mínimo 1 ano. E a questão, ela especifica justamente para a pena de reclusão. Não foi? Então, questão número 10, gabarito letra E. Vamos à questão agora número 11. Essa questão foi cobrada para analista judiciário TRE do Mato Grosso, ano 2015. Olha só. Considerando os aspectos normativos e doutrinários que regem a matéria eleitoral, assinalemos a opção correta. Vamos ver a letra A. A letra A diz: a doutrina mais aceita quanto à classificação das infrações previstas no Código Eleitoral os classifica com base nas várias fases do processo eletivo, como a do alistamento eleitoral e partidário, a da propaganda eleitoral, a da votação, ao funcionamento do serviço eleitoral e da apuração dos votos. Então, nós temos aí, eu tenho que marcar a letra A letra A, ela nos questiona o seguinte, olha, que toda essa doutrina quanto à classificação das infrações previstas no Código Eleitoral, ela leva em conta o processo eleitoral como um todo? Sim, a gente tem que observar os processos de alistamento, os processos de votação, os processos dos serviços eleitorais como um todo. Então, a doutrina mais aceita quanto à classificação das infrações penais, quando a gente viu as espécies de crimes, nós não dividimos em crimes que ferem a administração eleitoral, crimes que ferem o alistamento eleitoral. Então, nós temos essa divisão como a mais aceita. Então, olha só. Crimes que vão afetar o próprio alistamento eleitoral e partidário, crimes que vão afetar a propaganda eleitoral, a votação, ao funcionamento do serviço eleitoral
e a apuração de votos. Então, nós temos essas classificações vigentes. A letra A, ela está verdadeira. Vamos identificar o erro das próximas. B. Conforme o Código Eleitoral, cada partido poderá nomear perante o juízo eleitoral de 1 a 5 delegados em cada zona eleitoral e perante os preparadores até 2 delegados que assinam e fiscalizam os seus atos. Falso, né? O Código Eleitoral, ele vai estabelecer para nós, e para isso a gente precisa observar o começo dos artigos que falam sobre a votação. Se você observar, por exemplo, a partir do artigo de número 142, nós temos o horário que vai iniciar as votações, depois nós temos o que vai acontecer dentro dessa votação, a ordem que deverá ser seguida para a votação, não é? Depois eu tenho, por exemplo, o artigo 145 do Código, que traz para nós que o presidente, mesários, secretários e suplentes, os delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que servirem. Nós temos, então, a presença desses presidentes da mesa e dos mesários, né? O artigo 150 é interessante porque ele fala sobre o eleitor cego. Então, olha só, o eleitor cego poderá assinar a folha individual de votação em letras do alfabeto comum ou do sistema Braille. Inciso 2º, assinalar a cédula oficial, utilizando também qualquer sistema. Inciso 3º, usar qualquer elemento mecânico que trouxer consigo, ou se lhe for fornecido pela mesa, e que lhe possibilite exercer o direito de voto. Então, nós temos, esses artigos aqui são importantíssimos para o nosso entendimento. Mas, perante as zonas eleitorais, nós teremos o número de delegados que não vai variar de 1 a 5. Nós teremos o quê? 2 delegados e não de 1 a 5. Tá? Não tem essa amplitude. C. Serão recebidos requerimentos de inscrição ou de transferência eleitoral nos 30 dias anteriores à data marcada para a eleição. Falso, por quê? Dentro dos 150 dias que antecedem as eleições, o cadastro eleitoral para alistamento, para transferência, para revisão, ele é fechado. Então, nesses 150 dias, não é permitido transferência de eleitor, inscrição, que é o alistamento. E aqui a questão fala que é permitido nos 30 dias anteriores à eleição. Por isso que a letra C também está falsa. Por enquanto, o gabarito é a letra A. Vamos analisar as outras. D. O número de candidatos que serão diplomados é determinado pela legislação eleitoral. No caso de pleitos proporcionais, por exemplo, diploma-se o titular e 10 suplentes. Opa, pera lá. É importante lembrar que o número de titulares e o número de suplentes, eles são diplomados em forma igual. Se eu diplomei um titular, será diplomado um suplente, tá? Então, muito cuidado. Letra D, falsa. Letra E. Conforme disposição constitucional, o TRE compõe-se no máximo por 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, sendo 3 ministros do STF e 3 juízes dentre ministros do STJ. Tudo falso aqui. Primeiro, no TRE, eu não tenho... Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet, pode procurar, sem medo de ser feliz.
e matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá